Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Seguindo Jesus. Essa é a aula 3 do terceiro semestre e o título é Vida sem Ansiedade. Nós temos visto muitos perigos que atrapalham a vida daquele que decidiu ser discípulo de Jesus. Primeiro, nós vimos os perigos internos. Ele pode querer fazer as coisas espirituais não pela razão certa, mas para ter algum tipo de vantagem, né, de glória para si, como por exemplo orar e dizer que orou, ou orar em público para todo mundo ver, jejuar e dizer que jejuou para mostrar quanto é espiritual, fazer o bem, ajudar o próximo, mas para os outros verem, e assim deixa de adorar a Deus através dessas práticas. Essa é a nossa guerra particular nas coisas que a gente faz para Deus, nas motivações do nosso coração. Agora tem uma outra batalha que a gente trava no mundo que nós vivemos. Esse mundo, ele é meio torto, ele é meio confuso a respeito dos seus propósitos, interesses e desejos, porque Satanás influenciou a cabeça dessa nossa cultura e das pessoas. E como nós vivemos nesse mundo, é arriscado e muito provável que essas coisas influenciem e tenham poder sobre a nossa vida. Na semana passada a gente falou sobre o perigo de ajuntar tesouros aqui na terra ao invés de ajuntar tesouros no céu. Viver uma vida cheia de ambição, seja por dinheiro e riquezas ou outros tesouros, como foi explicado na aula passada. Talvez muitos de nós não venhamos admitir que temos ambição no coração, mas poucos de nós podem negar que vivem uma vida cheia de preocupação e ansiedades. Você vê que Satanás não se dá por vencido. Ele não nos dá sossego. Se ele não nos pega em uma armadilha, ele tenta nos pegar em outra armadilha, fazendo que estejamos preocupados com as coisas dessa vida, ao invés de estarmos ocupados com as coisas do reino de Deus e aquilo que ele deseja fazer. Agora, a boa notícia é que o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo venceu Satanás e as suas tentações e venceu também as ansiedades. E aqui nesse trecho do Sermão do Monte, ele vai nos ensinar como que nós podemos vencer também. Eu espero que você já tenha lido o texto dessa semana, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Espero que você já tenha praticado o seu devocional para a gente poder tirar o melhor proveito dessa aula. Então vamos lá. Jesus falou várias vezes para eles não se preocuparem. Eu destaquei aqui 4 questões que a gente não deve se preocupar na sequência que Jesus colocou. Não se preocupem porque a vida é mais do que aquilo que você se preocupa. É claro que ele deu um exemplo de subsistência, ele falou de comida, ele falou de bebida e de vestimenta. Essas coisas, elas não merecem o espaço que nós costumamos dar para elas. Elas são importantes, mas elas não têm total importância. Há coisas na vida mais importantes do que comer, beber e vestir. A vida é mais do que isso. E olha que nós temos outras preocupações também, mas nós não podemos resumir a nossa vida a elas, porque a vida é mais do que isso. Jesus até fez uma pergunta: o que você consegue mudar na sua vida com tanta preocupação? E se nós formos sinceros, a verdade é que nós não mudamos nada. Infelizmente, nós caímos numa armadilha da nossa própria cabeça. Quando algo de ruim acontece, a gente pensa, se eu tivesse me preocupado mais, eu poderia ter evitado isso. E aí você acredita nessa ideia e começa a se preocupar mais. E aí, quando algo ruim acontece de novo, você não pensa assim, tá vendo, não adiantou nada eu me preocupar. Você pensa, eu devia ter me preocupado mais. Quando alguma coisa dá certo, você pensa, foi porque eu me preocupei, foi porque eu trabalhei, foi porque eu cuidei dessas coisas. Mas isso é tudo uma falácia. Nós não temos como garantir tudo. A realidade, as circunstâncias não estão debaixo do nosso controle total, mas sim debaixo do controle de Deus. É Ele que faz todas as coisas. Então, não se preocupe, porque a vida é muito mais do que comer, beber e vestir. E com certeza a vida é maior e mais importante do que aquilo que tem ocupado a sua cabeça. Segunda dica, não se preocupem porque Deus lhes ama mais do que os pássaros e as flores. Jesus nos convida a olhar primeiro para os pássaros. E ele diz que os pássaros, eles não plantam, não colhem, mesmo assim eles têm alimento. E por que eles têm alimento? Eles têm alimento porque o nosso Pai lá nos céus, Jesus nos ensinou a orar assim, nosso Pai nos céus, o nosso Pai cuida dos pássaros.
Ele também falou das flores. E as flores, elas não tecem, elas não sabem costurar. Mesmo assim, elas se vestem tão gloriosamente que Salomão as invejaria nas suas roupas. Quem que veste assim a erva do campo? Deus. Agora, olha que interessante. A relação de Deus com os pássaros é uma relação entre Criador e criatura. Deus provê a subsistência para as suas criaturas. Mas em relação a nós que cremos no seu Filho Jesus, nós não somos apenas criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Eu sou pai de 3 filhos e eu também tenho a minha criação lá em casa, algumas galinhas, algumas codornas. Só que na hierarquia de prioridade estão os meus filhos. A maior parte do meu investimento, do meu tempo e do meu cuidado vai para os meus filhos. Eu não maltrato a minha criação, mas a minha relação com elas é apenas de subsistência. Eu preciso garantir que elas tenham comida, água e estejam num ambiente que não lhes traga doenças. Mas eu sei que o meu carinho por meus filhos é muito maior. A mesma coisa acontece em relação a Deus. Se Deus não deixa faltar alimento para os animais que são sua criação, quanto mais para nós que somos seus filhos. Se Deus veste bem a erva do campo, que é tão passageira, ela dura muito menos que a gente. Imagina nós que recebemos a vida eterna. Como que Deus vai investir na gente? Isso é importante você perceber. Jesus usou 2 exemplos pequenos para você partir do menor para o maior e entender que se Deus se preocupa assim com as coisas pequenas e passageiras da vida, do mundo, por que não com nós, a quem Ele amou através do seu Filho Jesus Cristo? Terceira dica, não se preocupem, porque a preocupação é próprio de quem não tem fé. Jesus falou que são os pagãos, aqueles que não acreditam no Deus verdadeiro, que não conhecem o Deus criador e sustentador de todas as coisas. São eles que vivem preocupados com comer, beber e vestir. Meus irmãos, minha irmã, nós vivemos numa sociedade assim. O que as pessoas fazem é se preocupar e trabalhar pelo que come, pelo que bebe, pelo que veste, pelo que tem. Isso virou um objetivo de vida. E isso é próprio de quem não tem Deus, que está trabalhando por um motivo tão pequeno, um propósito tão efêmero. Só que nós vivemos nessa sociedade doente, sociedade que usa as pessoas e ama as coisas. Se nós nos amoldarmos a essa sociedade doente, a gente adoece também. Por isso Jesus nos convida a sermos diferentes dos pagãos, diferente daqueles que não têm Deus. Eles andam preocupados com essas coisas porque eles não conhecem o Criador. Nós que temos fé, precisamos fazer diferente. Jesus fala, homens de pequena fé. Por quê? Nós cremos em Jesus, mas precisamos ir além disso e crer nas promessas de Jesus. Cremos que Jesus é o Salvador, mas agora vamos crer também em tudo que Ele diz e colocar em prática para a gente ter uma fé verdadeiramente diferente. Quarta dica, não se preocupem, porque basta cada dia seu próprio mal ou seu próprio desafio. É como se Jesus estivesse dizendo para você, o passado eu resolvi, o futuro me pertence. Dedique-se em cada dia no melhor, em fazer o que é mais importante, em trabalhar para o reino de Deus, pela justiça de Deus, em crescer, em desenvolver, em desempenhar a sua função como cristão, como adorador, como servo de Deus, na igreja, fora da igreja, na família, fora da família. Você tem objetivos elevados para atingir dia após dia. Se você ficar preso ao passado, você não realiza isso. Se você ficar preso ao futuro, preocupado com as coisas, você também não realiza isso. Por isso Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu próprio desafio. Foque em cumprir o propósito que Deus lhe concedeu. Esses são os ensinamentos de Jesus, são profundos, são práticos, mesmo assim eles demandam que a gente faça alguns esclarecimentos, porque há muito mal entendido a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então vamos lá, 4 explicações para a gente esclarecer essas 4 dicas. Primeiro, não significa que nós devemos pensar em nossa subsistência de forma alguma. Quando Jesus diz, a vida não é mais que comer, beber e vestir, não fiquem preocupados com essas coisas, não quer dizer que a gente não deve se preocupar com essas coisas de maneira alguma.
né? Imagine você, eu não me preocupo, eu vou lá, olho na minha despensa que tem, isso eu como. E depois eu vou lá, olho o que tem e como. Mas se você não fizer compra, como é que você vai buscar alguma coisa na despensa, né? Você precisa decidir o que você vai fazer para o almoço, para a janta, se você tem dinheiro para comer fora ou não. Agora, você se preocupa com isso dessa maneira, simples e prática. Mas não deve deixar o cuidado dessas coisas se tornarem um peso que traga inquietação e divida você na sua vida. É isso que Jesus está nos ensinando. Outra coisa, não significa que nós devemos ficar quietos esperando Deus prover, como Ele faz com as aves e com as flores, mas que nós devemos fazer a nossa parte e confiar em Deus, que é nosso Pai. Olha, a nossa vida é diferente da vida dos pássaros e das flores. Eles foram usados como exemplo. As flores não tecem, mas nós temos que tecer, senão nós ficamos pelados. Os pássaros não plantam, mas nós temos que plantar, porque foi essa a ordem de Deus para Adão no começo, para a gente cultivar a terra, para a gente trabalhar e assim podermos nos sustentar e sustentar aqueles que estão conosco. É um dever, e esse ensinamento de Jesus não cancela, continua valendo. Então, preste bastante atenção nisso. Os pássaros e as flores também servem de exemplo de quem trabalha. Muitos pássaros trabalham mais do que muitas pessoas, não é verdade? Trabalham fazendo ninho, olha só o João de Barro, ele constrói uma casa ou mais de uma na sua vida. Está construindo pelo menos isso? Então, cuidado para não pegar esse exemplo e pensar, não vou trabalhar, Deus vai prover para mim. Eu não vou correr atrás de nada, Deus vai mandar para mim. Deus quer que você faça a sua parte e Ele faz a dele. E isso me leva agora ao terceiro ponto. Não significa que somos completamente desprovidos de fé. Quando Jesus disse, homens de pequena fé, né? Ele não está querendo dizer que a gente não tem fé, que a gente é como um pagão que não crê em Deus. O que ele está querendo dizer é que nós devemos crer em Jesus e também devemos crer em todas as suas promessas. E não são poucas. Jesus disse que se a gente crer nele, a gente ia fazer as mesmas obras que ele fez. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A gente precisa crer como Paulo creu. Ele disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que eu posso todas as coisas em Jesus Cristo. Então ele encarava a vida com base na fé e na esperança que ele tinha no poder de Jesus que atuava na vida dele. O mesmo poder que capacitou Jesus para viver a vida que ele levou está sobre a sua vida através do Espírito Santo para você desempenhar um papel importante e fazer o que precisa ser feito. Além de crer que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, você deve crer em todo o resto que Jesus disse e falou. Crer sem dúvida, crer para valer, colocando em prática. É isso que vai nos tirar da posição de homens e mulheres de pequena fé para homens e mulheres de uma fé desenvolvida e atuante. Por último, não significa que não devemos nos preparar para o futuro de jeito nenhum, mas que devemos nos empenhar em fazer a vontade de Deus. Olha só. Tem muita gente que vai achar que, então eu não vou me preocupar com o futuro a Deus pertence e Ele vai prover. E aí não paga o INSS, não faz, não ajunta dinheiro para a fase da vida em que não vai conseguir trabalhar mais. Isso é contrário a outro ensinamento da Bíblia que está em Provérbios. O autor nos convida a aprender com a formiga que ajunta no verão o que ela precisa no inverno. Para a gente aprender a trabalhar sem preguiça e com inteligência. Muitas vezes os animais e até os insetos são mais responsáveis que os seres humanos. Nós que somos cristãos, temos a entender, lembrando que já estudamos antes, que Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir. Ele não está dando um ensinamento diferente do que aquele que Deus deu. Devemos trabalhar e prover para o nosso futuro, de preferência para nós e até deixando para os nossos filhos e podendo ajudar outras pessoas. E para fazer isso você tem que trabalhar e trabalhar bastante. Mas você não deve deixar que esse trabalho e a esperança de ter essas coisas venham consumir a sua vida e te deixar dividido e inquieto ao ponto de você não conseguir se dedicar
ao reino de Deus. O versículo que a gente decora nessa semana é Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando a gente coloca as coisas mais importantes primeiro, todas as outras coisas encontram o seu lugar. Se nós colocamos coisas menos importantes primeiro, tudo fica errado na nossa vida. O primeiro lugar pertence a Jesus. Descobrir a sua vontade, viver a sua vontade, obedecer os seus mandamentos por amor a Ele, vai te conduzir por uma vida eficiente, uma vida focada, uma vida onde você realiza a obra que Deus quer que você realize e também colhe as bênçãos de viver como Deus quer que se viva. Eu quero que você guarde isso no teu coração daqui em diante. Porém, não é uma tarefa fácil fazer isso. Se descarregar das ansiedades e aprender a viver em paz requer muito treino. Por isso, a tarefa especial dessa semana foi de se descarregar das ansiedades. Se você ainda não conseguiu fazer isso, ainda dá tempo. Antes do seu encontro com o seu grupo, pelo menos uma vez, coloque essa tarefa em prática ao ponto de reconhecer que você se aliviou e entregou a Deus. A dica é você fazer isso diariamente, porque é um exercício para a vida inteira. Jesus apresentava tudo ao seu Pai e é por isso que ele nunca ficava ansioso. Então você vai fazer o seguinte, você vai pensar e escrever lá no seu caderninho, no seu diário, todas as coisas em relação às quais você possa estar preocupado. Escreve, não importa se é em relação ao casamento, aos filhos, ao trabalho, ao dinheiro, à saúde. Escreve o que te deixa ansioso. Depois você se pergunte o que você pode fazer para lidar com essas coisas, porque tem coisas ali que é responsabilidade sua tomar a iniciativa, fazer alguma coisa, ok? E depois de ter descobrido o que é sua responsabilidade, providencie, agende, marque, estabeleça metas, limites e corra atrás. Agora, entregue a Deus tudo o mais que só Ele pode fazer. Através da oração específica, você pode mencionar: Deus, eu vou tratar essa pessoa com todo o respeito que eu gostaria de ser tratado, mas eu não posso mudar o coração dela. Isso eu entrego nas tuas mãos. Eu confio ela ao Senhor, a maneira como ela age, que eu acho errado, eu confio ao Senhor, entrego ao Senhor, eu não vou me importunar e me inquietar com isso, porque isso pertence ao Senhor. E você pode fazer isso em relação a cada uma das ansiedades. Na verdade, pode não, deve fazer isso para você aprender a viver uma vida menos ansiosa. Eu vou só dar uma passadinha pelos textos, dando uma pincelada no texto que a gente leu, dividir em mais vezes a devocional dessa semana. Então você ficou com apenas um versículo no dia 1, Mateus 6:25, aonde Jesus faz uma pergunta: a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? A resposta para essa pergunta é tão óbvia. Sim, é muito mais. Só que eu tenho uma outra pergunta: o que é a vida então? Qual é o propósito dela? O que é mais importante fazer em cada dia dessa vida que Deus nos dá? Quero que você responda isso, espero que você já tenha respondido. Depois nós somos Mateus 6:26-30, olhando por os pássaros e pelas plantas a convite de Jesus. Romanos 8:32-39, interessantíssimo texto para nos libertar das inquietações. O apóstolo Paulo pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, que deu o seu tesouro mais precioso lá na cruz para nos salvar, será que existe alguma coisa difícil para ele nos dar, o cara demais? Ou ele nos dará todas as coisas que nós precisamos conforme a sua graça e generosidade? A resposta é óbvia. Se ele não poupou o seu filho, é claro que as outras coisas que nós temos necessidade nos serão concedidas também. Então a gente não deve estar inquieto, mas confiante, porque se Deus já fez o mais difícil, que dirá o mais fácil para ele? Ok? Esse texto é fenomenal, porque ele ainda faz outras perguntas que ajudam quando a gente está ansioso por causa dos pecados, por causa das falhas que nós cometemos. Paulo pergunta: quem acusará? Quem nos acusará? Ou então, mais grave ainda, quem nos condenará por conta da nossa vida, dos erros que nós cometemos ou das coisas certas que nós não fizemos? Ninguém pode nos acusar.
Ninguém pode nos condenar, porque Jesus Cristo venceu por nós e pagou a nossa vida. Então, o que é que nos separará do amor de Cristo? E a resposta é nada, ninguém, nem em cima, nem embaixo, nenhum poder, nenhuma pessoa, nenhum principado e potestade pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por conta disso, você não tem razão para se inquietar. Isso é suficiente para encher de paz o teu coração. Bom, no dia 4, você leu 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E é uma promessa maravilhosa, que Deus não vai permitir que ninguém seja tentado além do que possa suportar. Juntamente com a provação, Deus providencia o livramento. Em Mateus 6, 31 a 34, a gente terminou o texto que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E ainda para completar, Jesus terminou dizendo: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações e dificuldades. Basta para hoje os problemas desse dia. Eu espero que você aproveite essas dicas e viva um dia de cada vez tentando cumprir o propósito de Deus. Eu espero que você esteja tirando proveito de todo esse nosso ensino. E, por favor, use os grupos de WhatsApp para conversar com as pessoas. Isso aqui tem mais efeito se você compartilha o que está aprendendo e ouve o que o outro está compartilhando. Assim a gente se incentiva um ao outro para crescer na fé. Deus abençoe. Até mais.